estar aqui com vocês nessa inauguração de um fórum sobre música contemporânea, a ser realizado a partir de agora na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e também no Centro de Convivência de Campinas, com uma semana de vários concertos. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: tem um aforismo de Beethoven em que ele diz que música é a revelação mais alta que qualquer filosofia. Esse valor superestimado, né, da música pode ser contrastado com uma outra definição operacional da música, e menos romântica, que proveniente de uma outra mente muito brilhante também. Para Edgar Varèse, a música é som organizado. Então, essa definição agora, extremamente generosa, na minha opinião, coloca qualquer pessoa como um compositor. Mas isto, tanto quanto uma pessoa pode ser chamada de matemático somente porque ela faz cálculos aritméticos. Em geral, as pessoas têm o bom senso de não se considerar matemático por apenas conhecer aritmética, nem também ser compositor porque organiza sons ao longo do tempo. Eu prefiro a definição de Varèse à de Beethoven, mas com, diz os latinos, com granus salis. Porque se a revelação vem do Todo-Poderoso, eu posso não ser o agraciado, como Salieri no filme Amadeus. Mas se eu tenho uma ideia sobre a música, mas não a revelação, mas ideia sobre sons, a sua materialização torna-se então um produto do meu labor humano. E assim eu sou totalmente responsável pela minha ideia. Aqui é, portanto, um universo varesiano sempre em expansão acelerada e muitas escalas de magnitude maior que o universo pensado por Beethoven na sua época. Então, aqui chegamos com a abertura desse fórum de debate sobre música contemporânea. Ou mesmo ao lado de Beethoven e Varèse, nossos debatedores dessa mesa poderão nos indicar outros universos, outras maneiras de se pensar música, a que chamamos talvez de linguagens contemporâneas da música. Escolhemos a música sinfônica, mas claramente não precisa se restringir a ela, como um ponto de convergência, um atrator de composições, de compositores, de maestros, intérpretes, para nos direcionar em um pragmatismo, talvez, de um estudo de caso, tentando tirar desses estudos de música sinfônica alguns princípios que podemos inferir e apreciar dos nossos debatedores. Então vamos aprender com eles e debater com eles. Por favor, as pessoas que vão participar da mesa. O professor Jonatas Manzoli vai ser o moderador dessa mesa. Então, ele vai ditar as regras aí de como é que vai funcionar a mesa. Muito obrigado. Vamos lá. A mesa vai ser formada com o professor Silvio Ferraz, o maestro Parcival Módulo e a maestrina Simone Menezes. Eu queria dizer... Eu queria dizer que esse auditório privilegiado, que eu acredito que ele vai ser expandido já de antemão, vou colocar para os nossos debatedores, porque nós estamos com um serviço de streaming e esse nosso debate vai ser colocado na internet quase que simultaneamente. Não, pode falar o que tem que ser falado, né? Então a gente tem um público potencial muito grande que vai ser expandido durante toda essa semana. Todas as nossas atividades
elas serão colocadas nesse stream, todas as atividades do fórum. A gente já disponibilizou uma área na internet para fazer a divulgação do trabalho. Então, quer dizer, aqui nós estamos ampliando a consciência não somente na sala, mas também nos espaços cibernéticos. Bom, a gente sempre pergunta, antes de começar, qual seria a ordem das falas, né? E eu esqueci de perguntar a vocês qual seria a melhor maneira de começar. Eu não sei como faríamos. Acho que eu tenho 2 intérpretes de compositor e 10 de Uso para dizer que a gente começa. Exatamente. Eu usar a Simone, que faz parte da organização. Tem mais ou menos uma visão de qual vai ser a linha que a gente vai seguir no debate. Simone tem isso. Bom, começamos. Tem uma coisa que a gente pode começar, para você, como mediador. Tá bom, propondo questões. Eu acho que um mecanismo bacana de mesa, de propor questões mesmo. Se você propõe questão, alguém propõe questão, e a gente trabalha. O que a gente poderia fazer é o seguinte, eu imagino que talvez eu tenha alguma ideia, né, do porquê de vocês estarem aqui. Então eu poderia fazer estimular a conversa e deixar em aberto aí cada um à medida que se sentir motivado. Então a gente faz primeiro um debate entre nós aqui, mas é claro o público está completamente à vontade para ampliar essas questões. Bom, quando a gente, na realidade, essa mesa, ela foi dimensionada inicialmente pela professora Denise Garcia, que não está conosco aqui, nós sentimos a falta dela por razões pessoais, que são muito justificadas. E no momento em que nós propusemos essa mesa, a ideia foi que nós iniciaríamos essa semana um projeto inédito aqui em Campinas, em Unicamp, que é conseguir levar a produção musical de uma certa maneira relacionada com música contemporânea, com tecnologia, que se produz na universidade, para a cidade de Campinas. Então, nós teríamos várias questões que nós poderíamos colocar neste preâmbulo. Primeiro, a questão do público, a questão da linguagem, a questão da interação entre os métodos de produção tecnológica e a produção sinfônica, neste caso, como ele colocou o Adolfo. Então, a gente espera que os nossos debatedores pudessem, dentro da sua experiência pessoal, dentro da sua atuação, nós temos 2 regentes e um compositor, pudessem nos colocar essas questões de forma bem aberta, que eu vou colocar novamente. Essa questão da interação do objeto de trabalho, no caso do regente, do objeto de trabalho do compositor na produção contemporânea em relação ao público e em relação ao processo composicional, o processo de escrita musical, escritura musical e o processo de interpretação. Processo, nesse caso, nós temos 2 regentes. E também o que eles imaginam que seria uma projeção disso no momento que a gente está vivendo e daqui para frente, em iniciativas que nós estamos convivendo com elas. Eu acredito que isso seria o preâmbulo inicial. Parece que o Silvio poderia começar aí, e aí a gente vai expandir. Oi. Bem, eu vou falar, vou ser breve, né, para a gente poder continuar debatendo. Essa questão a gente sempre fala de uma espécie de um gap, de um buraco que ficou entre a produção musical no século XX e o público.
Mas quando a gente fala isso, a gente está imaginando que toda essa produção musical que foi realizada no século XX, assim como a produção artística nas outras áreas do século XX, a gente imagina que isso aí está dentro de um paradigma, que é o paradigma do século XIX, que é a arte é produzida para ser um elemento de comunicação frente a um público, que era uma atividade do século XIX. E que não era uma atividade do século XVIII. No século XVIII não se fazia música para um público. Você fazia música para a corte, quase para entreter a corte e para juntar pessoas. No século XVIII, no XVII, você fazia música para a corte ou para a igreja, e não era para entretenimento, mas ela tinha uma função ritual muito grande. No começo do século XX, a gente tem uma produção musical que vem sendo acompanhada, que daí começa a era dos concertos, aí do fim do século XIX, metade do século XIX até o fim do século XIX. Só para ter uma ideia, as sonatas de Beethoven nunca as ouviu em concerto. Elas eram dedicadas a alguém. Ele compunha para uma pessoa tocar ou para uma pessoa estudar piano. Elas não eram feitas para ser tocadas em concerto. 6 sonatas foram apresentadas, acho que durante a vida de Beethoven, em um concerto, mas que ele não estava presente. Quer dizer, a função era essa. Chopin compunha também, a função dele não era sala de concerto. As variações Goldberg de Johann Sebastian Bach não foram compostas para sala de concerto. Foram compostas para quase como uma espécie de Sherazade, para fazer um sonâmbulo insone dormir. E assim por diante, e se fazia muita música para facilitar a digestão, música para festejar, música para fazer um encontro de pessoas, etc. E tal. Então a música ela vem mudando a gente fala a música, mas não é, ela vem mudando de funções, de lugares e tudo mais. No século XX a gente herda um pouco essa questão das salas de concerto, que vinham vindo no meados do século XIX, e até entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, esse modelo funcionava extremamente atado com os compositores. Bem, a guerra a gente não viveu no Brasil intensamente, mas a guerra 39-45 é realmente uma vala gigantesca, uma Europa extremamente destruída. Para quem conhece as destruições, vale a pena olhar fotos de Dresden em 1945, que tinha as catedrais mais impressionantes da Alemanha, e foi simplesmente massacrado pelos americanos para não sobrar Dresden, para desaparecer a cidade. Então é só olhar fotos de Berlim em 45 para te imaginar o que aconteceu, o que acontece com a cultura europeia entre 39 e 45. A retomada em 47, os surgimentos das vanguardas, surgem num contexto totalmente diferente, que embora ainda tenha a sala de concerto presente, ela não tem mais a sala de concerto como uma espécie de objetivo. Então aí já fica uma espécie de gap, que é o afastamento com relação ao público. Olha, no momento em que uma música fala, olha, eu como musicalmente, o que eu estou fazendo, eu vivi coisas muito fortes e eu não tenho pique para ficar encantando pessoas e fazendo elas dançarem. Eu deixo esse espaço para outro, esse espaço fica para as big bands, que vão então ficar tocando música de dança para soldado americano na guerra, com cantoras bonitinhas cantando para os soldados americanos acharem que eles não vão morrer amanhã, E nas salas de concerto do mundo burguês eu faço concertos de música romântica. Esse é um modelo bastante reiterado. A música romântica ela tem uma escrita que, entre aspas, pode ser facilmente realizada. Então dá para eu fazer pequenas adaptações, dá para eu tocar um pouco errado, dá para eu fazer uns pequenos ralimbandos, Os maestros que sabem mais disso do que eu, porque enfrentam as orquestras na frente deles. E eu consigo montar um repertório. Já o outro repertório está sendo extremamente elaborado,
ele fica um pouco mais difícil de ser trabalhado. Então, o que acontece? Começa uma produção cada vez maior para música de câmara do que uma produção orquestral. Mas o próprio compositor vai se orquestrando. Existem peças, vez ou outra, para orquestra, mas não é uma constante. Mesmo assim, se a gente for olhar tudo isso aí, a gente também não pode generalizar também tanto, porque existe um contexto que é o contexto europeu, existe um contexto que é o contexto americano, existe um contexto japonês, que é extremamente apaixonado por música contemporânea, e o contexto brasileiro, que não tem absolutamente nada a ver. Né? Ultimamente eu tenho Esses três. não tem a ver com esses três, né? Não, tem a ver com a gente. Ultimamente eu comparo um pouco o Brasil, uma frase do Stefan que está aqui, que é uma frase sobre São Paulo, que é assim: oi, São Paulo. São Paulo é genial, o conceito de urbanização não chegou ali ainda. Né? Porque realmente é um outro conceito de urbanização, um crescimento caótico, você tem elevador para um caso específico de pessoa que pode usar, etc. Mas não existe a escada, o caminho para chegar no elevador. Né? Existe um sistema de captação de rede de esgoto genial que funciona, não sei lá, mas não tem tubulação que leva para esse sistema. Então, ou seja, é caótico. É um crescimento caótico. Então você tem um grupo de música contemporânea, mas não tem a formação do músico para tocar a música contemporânea. Você tem uma orquestra sinfônica que toca romantismo, mas você não tem a produção de partituras no Brasil. Então você tem que trazer de fora. O aluguel de partitura, vocês sabem bem, o preço é sempre um pouco salgado. Então assim, mas esse dinheiro poderia encomendar a música para o compositor brasileiro. Mas os compositores estão fazendo música no outro sentido. Então vou pedir para um arranjador que pega um samba e coloca para orquestra sinfônica, o público balança um pouco nas cadeiras do teatro sem se mexer muito, e aí a gente tem teatro. Então, quando a gente entra nesse tema, ele é um tema bastante difícil, porque ele tem muitas variáveis e a gente não pode tomar ele como uma coisa só. Né? É feito um tipo de música, esse tipo de música se afasta de um público. Que público é esse? Né? A gente tem tido experiências aí tentando reverter essa brincadeira com um ensemble de 16 músicos que é a camerata aberta. A gente tem tido concertos que estão sempre cheios. Tem sempre 300, 400 pessoas. Né? A camerata já fez 37 programas diferentes desde o nascimento dela até agora. E sempre são 37 programas, são 74 concertos. Né? E todos os concertos têm bastante gente. Então, existem maneiras de se praticar esse tipo de coisa, e talvez a gente precise descobrir um modo de se trabalhar. Simone conheceu um grupo bacana, depois ela pode falar que tem uma experiência genial de tocar música nova em contextos diferentes, com escola, em salas com almofadões, etc. e tal. Né? Então existe essa possibilidade, essa necessidade de se imaginar um outro espaço. Mas a gente pode dizer que a música contemporânea vai muito bem. Porque a música contemporânea são os DJs, os rappers. A música contemporânea são os caras que fazem instalações com música eletroacústica em exposições onde passam 40, 50 mil pessoas, né? E não só aquilo que a gente ainda trabalha de uma maneira bem conservadora, eu sou bastante conservador, me julgo, com 2, 3, 4 instrumentistas numa sala de concerto. Isso é um modelo ainda do século XIX que a gente herdou, mas esse modelo mudou. A gente tem muitos brasileiros participando de coisas de bienais, de mostras internacionais de música, e daí eu citaria, assim, para terminar e passar a palavra aqui para a gente continuar o debate, um grupo que existe na USP, com o qual a gente tem uma ligação muito grande, que é o projeto Fernando de Azeta, que tem um evento chamado Música, com ponto de música, né, com ponto de interrogação.
aquilo que eles fazem é música, bem, se aquilo que eles fazem é música ou não, o que eles fazem, de certa maneira, tem uma interação com o público que eles estão procurando e é um trabalho de criação artística bastante potente e interessante. Podemos seguir, então. Eu queria agradecer ao Silvio por fazer esse panorama histórico, fazer um corte com pouco tempo de um resumo muito bacana dessa interação. Acho que foi um bom começo. Bom dia a todos. Eu tenho visitado muito o Peru nos últimos 10 anos. Não só Lima, mas e bem especialmente a cidade de Cusco. A cidade de Cusco é a cidade que abriga alguns dos monumentos históricos mais importantes da humanidade, né? Entre eles Machu Picchu, mas há muito mais em Cusco do que em Machu Picchu. E tem um movimento musical lá muito bonito. Aliás, movimentos musicais, porque tem desde a formação e desenvolvimento de uma orquestra sinfônica, digamos, convencional, quanto pesquisas na área da etnomusicologia, resgatando a música dos antigos incas e essa coisa, na medida do possível. E tem um fato muito interessante lá. Quando os espanhóis chegaram, no 1515, 20, mais ou menos nessa virada, foi quando eles chegaram ali, devagarzinho foram subindo as montanhas e encontraram Cusco. Depois de dominarem os incas que lá estavam, começaram, obviamente, a impor sua cultura. E os meninos espanhóis, descendentes dos que chegaram, que foram nascendo com aquelas bandas, eram educados numa alta cultura espanhola, mesmo em território tomado. E eles aprendiam a tocar guitarra, violão, guitarra espanhola, porque era o instrumento da elite cultural. E, curiosamente, quando os filhos dos incas que quiseram aproximar-se da cultura e aprender algum outro instrumento, a eles foi designado o violino, instrumento muito mais, ou muito menos considerado como erudito. E até hoje essa herança permanece. Os descendentes dos incas tocam violinos, fabricados lá, alguns deles, a maior parte, na verdade, de um jeito parecido com o que se toca o rabeca aqui, e essa tradição é parecida nesse ponto, sem os apoios naturais, palheiros, etc., tocando de uma forma. Tem um grupo que se chama Canto, que tenta resgatar algumas canções tradicionais em quechua, e claro que o instrumento desse grupo, que faz música absolutamente popular no sentido da tradição inca, eles tocam violino, todas as crianças, sem nenhuma dificuldade, porque está no sangue. E as pessoas mais da elite ainda têm o hábito de ouvir guitarras espanholas. O que eu quero dizer com isso é que, obviamente, não é segredo para nenhum dos senhores, alguns hábitos, conceitos, definições são definições culturais, não é? A gente gosta ou deixa de gostar de alguma coisa também por causa daquilo que nos disseram que era para gostar ou não gostar. Eu acho que a gente tem algumas questões bem pertinentes a esse sentido no que se refere à música. O professor Silvio Fraz falou brilhantemente sobre esse momento de transição que a gente viveu no Entre Guerras. E antes desse período havia uma definição de música estonteante, e acho que está na memória, no inconsciente coletivo, assim, né, de muitos de nós. Eu vou lembrar. Música é a arte de combinar os sons de maneira agradável ao ouvido. Lembra dessa frase? Tem um montão de livros de algumas décadas passadas, né? O que, como definição, é uma porcaria, né? Já porque você precisava ter uma comissão julgadora, né? Para dizer o que é música. Um ouvidão interestelar, eu sei lá dizer isso não é, né? Então, como definição, isso não serve, mas revela um conceito, né? Um conceito culturalmente construído, né? O crivo, o critério para alguma coisa ser música é a beleza aos ouvidos, nem a beleza formal, estética e intelectual, é a beleza auditiva. Se ouviu é bonito, é música. Tá feio para você, não é música, e acabou. O que fica muito complicado
a partir da minha primeira fala, que a gente tem construções culturais, na verdade, né? Por isso, eu acho que a gente tem algumas questões importantes para resolver. E também não vou dizer nada novo, compositores de outros tempos, eu felizmente não sou compositor. Porque eu acordaria todo dia pensando, e agora o que é que eu faço, não é? Que tendência eu vou agora, né? O que eu vou fazer até resolver essa história toda? Preocupação essa que um montão de gente não teve no passado, né? A gente falou muito do período barroco, do período clássico, romântico, etc. A Bach não tinha nenhuma dúvida do que queria fazer para domingo que vem, né? Ele acordava na segunda-feira com um texto que alguém lhe deu e falou, bom, é só fazer uma cantata. Como é que faz isso? Tem uma abertura, tem um coro, um solo, um dueto, não é? Uma área, e depois outro coro para fechar, no qual a congregação vai cantar junto, está tudo certo, é um trabalho. Ponto de partida é um dos corais que está no cancioneiro, que está no banco da igreja, e o cancioneiro de Wittenberg, deixado por Lutero, está tudo certo. E tinha uma série de regras já resolvidas também, né? Como é que se representa o texto, se a palavra é trindade vai ter que ter 3 notas, se é uma desceu dos céus vai ter uma figura descendente, está tudo fácil, quer dizer, entre aspas, mas está tudo pré-resolvido, não há a busca do como é que eu devo fazer, né? E eu acho que algumas coisas começaram a complicar bastante, a ponto de ter que se repensar na definição de música, o que é uma definição muito difícil. O professor Adolfo nos forneceu algum material na sua abertura, né? O que é música, afinal de contas? Né? Uma definição razoavelmente difícil. Um excelente educador canadense dá uma ajuda, eu acho, no seu ouvido pensante, conhecido de tanta gente, dizendo que música é isso aí, é usar conscientemente aqueles elementos que a constituem, conscientemente, com a intenção de que ela seja ouvida como música, né? Tem a questão da intenção por detrás, o que nos fornece uma definição ampla o suficiente para acomodar boa parte daquilo que a gente faz. Isso eu queria dizer que a partir dessa definição, tudo que a gente experimenta em lugares como esse é música, fiquem tranquilos. Mas aí nós criamos uma outra questão que também foi abordada pelo professor Silvio Ferraz, a questão do público, e que tem a ver com um pouquinho o começo da minha fala. Vocês devem imaginar a dificuldade que a gente tem como diretor artístico de uma orquestra que tem uma temporada, e as temporadas, não sei o quanto tem uma consciência clara de como é que isso funciona. Começa numa sala, olhando tudo que a orquestra tocou nos últimos 10 anos, por exemplo, dizendo onde é que estão os maiores buracos e vamos tentar preenchê-los. Tocou música francesa demais, então menos agora, tocou de menos, então agora um pouco mais, tocou e assim por diante, que período e tudo mais. Nessa construção de uma temporada, que começa no começo do ano para o ano seguinte, há uma opção de coisas a serem levadas em conta. Entre elas a disponibilidade, a possibilidade da orquestra, o público é uma coisa a considerar, mas francamente não é a mais importante sempre. É importantíssima, mas não. A gente sabe, dependendo do repertório que vai ser tocado, eu não estou me referindo à música contemporânea necessariamente, o público vai torcer o nariz, não é? E repito, não estou me referindo necessariamente à música contemporânea, mas também, dependendo da música, como? Por exemplo. Veja, vai ter uma reação, na verdade, não é? E aí? O que acontece? Essas preocupações passam e depois, na hora de decidir-se por um repertório contemporâneo, música nova, há algumas questões importantes. Aquilo que é possível de ser abraçado pelo grupo que você tem à mão. Também passou-se por uma questão aqui. O músico de uma orquestra convencional não sabe tocar música contemporânea. E um concerto é feito com 4 ensaios. Na melhor das hipóteses. Na Inglaterra é com 1 ensaio. Em Londres, a gente ensaia e toca, né? Às vezes ópera com 1 ensaio. É sério, não é piada. Pois bem. Então, algumas, e talvez já deva funcionar como um ponto para a gente discutir. Eu fui procurar no ano passado, na Sinfônia de Campinas, um compositor me procurou e disse: gostaria muito que a gente fizesse uma obra minha. Assim, deixa eu considerar, mas como é que é a formação? Tem isso, 4 contrafagotes, no seu tempo parou. Nós não temos 4 contrafagotes no Brasil inteiro, não é?
Se juntar, talvez uns 3 a gente junte, mas 4 não tem jeito. Então, eu sei que a importância do timbre tem um momento histórico mais importante do que o anterior, talvez, e muito mais importante do que teve lá no século XVI. Mas tem um limite possível, né? Eu gostaria muito de ter obras factíveis, na verdade. Até com os grupos que a gente tem na mão. Uma orquestra sinfônica convencional, uma grande sinfônica até, não tem 4 contras. Tá bom, na Europa a gente junta 4 fagotes com uma certa facilidade. No Brasil, repito, a gente não tem 4 contrafagotes no Brasil inteiro, né? Com algum exagero, mas é quase isso. Portanto, eu acho que essa dissociação temerária, perigosa da música e do público, talvez, numa certa medida, foi esse período de parar e repensar. A gente precisa considerar um pouco essas coisas. O que é que a gente tem na mão como as ferramentas para que aquela música seja reproduzida, a possibilidade de ajudar os intérpretes e os regentes, que também não conhecem o suficiente música contemporânea, isso é imensa esmagadora maioria. E dos intérpretes, eu me lembro uma vez, nós estávamos conversando com o Heitor Alimonda, estava numa reunião, e ele comentando uma peça nova que ia tocar, de compositor que foi dedicada a ele, e ele tinha que fazer passagens muito rápidas, acertando lá no teclado, sempre na nota final, com o quinto dedo, duas notas ao mesmo tempo, né? 2 teclas ao mesmo tempo, né? Só com esse, porque os outros estavam ocupados. Ele falou: Marcelo, eu passei a vida inteira treinando para fazer esse negócio rápido, para acertar. No começo eu acertava sempre 2. Eu passei décadas para acertar só uma, agora eu tenho que reaprender a acertar 2. Está me dando um trabalho danado. E, na verdade, era uma piada, mas mostra um pouco a inabilidade do músico treinado uma vida inteira para fazer um tipo de música, para fazer a música que se apresenta agora. É curioso porque a mesma dificuldade que se apresenta ao músico formado convencionalmente que toca numa grande orquestra de tocar música barroca, por exemplo. Pode ser uma linguagem tão estranha quanto a contemporânea, né? Porque ele foi treinado para fazer longas frases, com longos arcos, e ele não consegue de uma hora para outra fazer arcos mais curtos, mais leves e tudo mais. Então, esse reaprender é tanto para lá quanto para cá, na verdade. E se eu começo a falar um pai, então eu vou parar para dar chance. Então a gente volta. Simone? Bom, eu vou tentar falar de alguma coisa dos dois, não tenho abordado ainda. O Silvio estava mencionando a histórica, né, até chegar no século XX, e eu acho que, curiosamente, a nossa geração, ela é a minha geração, quando eu falo nossa geração, ela é um pouco privilegiada, porque ela já passou um pouco essa fase de ebulição que se viveu no século XX, e para a gente tudo isso passou a ser uma coisa mais velha, né? Então, para a minha geração, eu estava discutindo isso com o Igor um dia, Schoenberg é tão velho quanto Bach. Então, eu lembro uma vez que eu tinha um aluninho de piano e eu mostrei para ele 2 acordes, um diminuto e um maior. Ele gostou muito mais do diminuto, de longe, porque o ouvido dele é completamente diferente do ouvido do meu pai, por exemplo, que viveu numa outra época, com uma outra escuta. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para dizer que talvez seja um pouco mais fácil para a minha geração de regente do que para a geração do Parcival de regente trabalhar com música contemporânea. Eu entendi essa observação. Porém, nós somos da mesma geração. As questões passam a ser outras, né? As questões da nossa geração passam a ser outra. O problema da minha geração que eu vejo é que é tanta variedade de estética contemporânea que para você conseguir fazer bem feito uma coisa, você vai ter um trabalho muito grande. Para você conseguir fazer bem feito Mozart, tem gente que estuda a vida inteira e toca só Mozart, né? Não tem como eu estudar a vida inteira para tocar só Roberto Vittorio, para eu entender aquela linguagem, me aperfeiçoar aquilo. Então essa que é a crise da interpretação da música contemporânea do ponto de vista do intérprete, que eu acredito. É você conseguir circular nesse meio, sabendo fazer bem feito várias pessoas que são linhas completamente diferentes uma da outra. Bom, então isso depois se alguém quiser comentar, esse é o meu ponto de questão em relação à interpretação, né? Como você conseguir interpretar. Isso passa por vários pontos. Primeiro ponto, o tempo.
esse compositor ele é descendente de Stravinsky, ele é descendente de Debussy, ele vai trabalhar o tempo com uma coisa flexível em função de uma outra coisa textural, ou ele vai trabalhar o tempo como uma coisa... São várias questões que a gente vai entrar em crise na hora de começar a interpretar a música contemporânea. Bom, deixando isso de lado, a segunda questão nossa como intérprete da música contemporânea hoje é o juízo de valor. O que é bom? O bom é o original ou o que é bem escrito? Né? Isso é trágico. Com isso eu vejo, por exemplo, obras de compositores americanos que são impecavelmente orquestradas e que não são originais. Isso é bom ou isso não é bom? Entendeu? Eu devo apresentar isso ou não devo? Depois eu pego uma obra que ela é fantástica, que eu estudei ela meses e não consegui ainda explorar tudo que tinha nela, mas que vai ter alguns erros e que vai ser de uma escuta muito complicada. O que eu devo fazer? Essa questão é uma questão também muito complicada. Então, como eu não tenho resposta para elas, eu vou falar o que é a tendência de se fazer hoje. O que eu estou vendo que as pessoas estão fazendo para tentar resolver esse problema. Eu acho que são basicamente 4 coisas que eu vejo como caminho que os intérpretes estão tomando, sobretudo as orquestras ou grupos de câmara, para tentar resolver isso e manter a música contemporânea como uma coisa importante que é. A primeira coisa é a tendência de você deixar ela no topo de uma pirâmide. Né? Eu lembro que um sociólogo uma vez falou para mim que qualquer sistema funciona desde que ele seja piramidal. Então ele deu o exemplo da Camerata. A Camerata ela funciona bem por causa disso. Ela está num estado, que é o estado de São Paulo, que tem uma base musical. Por exemplo, na cidade de São Paulo tem o projeto Guri, depois tem um projeto de qualidade, que é o ZESP, e depois tem um topo, que é a Camerata. Então, tem um público que foi criado que vai ter uma capacidade de escuta. Então, um projeto piramidal sempre vai funcionar. É como a Fórmula 1, né? A gente tem a alta tecnologia da automobilística, não tem nada a ver com o Uno que está estacionado aqui na frente, mas precisa ter esse tipo de trabalho sempre. Sempre. E era uma vergonha que o Brasil não tivesse nenhum trabalho desse em algum momento. Mas não adianta a gente achar que a gente vai ter um trabalho como esse em cada cidade brasileira. Não é esse o objetivo. Né? Então essa é a primeira tendência. A segunda tendência, que eu acho que também é muito interessante, que a gente consegue ver, é a gente quebrar os conceitos de concerto. Né? Então, aqui o professor Silvio Ferraz mencionou que a Sinfonia de Londres faz, que outros grupos de música contemporânea fazem, que o nosso objetivo é comunicar essa música sem necessariamente fazer um concerto tradicional. Então a gente pode fazer um concerto onde a gente tem uma sala com várias crianças que elas vão também participar experimentando com objetos, juntos com o ensemble. A gente pode fazer um concerto, teve um projeto muito interessante na Inglaterra, saiu até no Viva Música, na abertura do Viva Música desse ano, vários projetos desse tipo, com DJs, então abrindo temporadas de casa noturna, com grupos de câmara fazendo música contemporânea e dentro dessa mistura, ou tem na Nuit Blanche de Paris, que tinha o Letine Veil, que fazia essa coisa na piscina, junto também com DJs. Então, esse é outro meio. Com esse meio, a gente pega os músicos, pega um público jovem, da geração de 20, 30 anos, que não tem ainda todos os preconceitos de escuta que para a música contemporânea, que um público de 40 e 50 vai ter, e é um caminho também. E eu acho que o terceiro caminho que eu acho que é interessante é o caminho de você fazer o que você quer, mas de forma a ter pelo menos um elemento que o público conheça, e que com isso você consegue criar um vínculo. Eu teria vários exemplos para citar disso, mas eu vou citar de uma obra do Silvio, porque ele está aqui, e que foi muito interessante. Eu e o Fábio Presgrado fizemos uma obra do Silvio Ferraz, que foi composta para um grupo específico, numa cidade do interior de Minas Gerais, que chamava São Brás do Suaçuí. A cidade tinha 3 mil habitantes. Muito pequena. E era com a orquestra jovem da cidade. Curiosamente, a cidade tem uma tradição musical, um coro muito bom. Um dos melhores coros que eu já vi é de lá. Incrível que pareça. O preparador vocal da USESP saiu de lá. Enfim. E aí, eu e o Fábio chegamos lá e falando, meu Deus, ia ser um concerto na igreja matriz, uma peça do Silvio, eles não vão entender nada.
vai ser um fiasco. E aí, fomos todos preocupados com o conceito. Bom, a peça, ela era uma peça que chamava Verônica Nadiri, que fazia, para mim e para o Fábio, era uma coisa completamente fora do nosso universo conhecido, o título da peça, a que ela se referia. E aí a gente foi entender que foi uma descoberta para a gente, não para aquele público. No decorrer da semana, que aquela peça então fazia menção a um ritual da Semana Santa, de procissão, que é uma coisa muito familiar para eles. E no fim, a peça vai se construindo de um jeito que no fim o violoncelo toca essa melodia da procissão deles. Quando terminou a obra, a igreja estava em pé, tinha senhoras aos choros, assim, eu olhei para o Fábio e falei assim, era a gente que estava achando que eles não iam entender nada dessa música, a gente que aprendeu essa música, porque... e aí a gente pôs a mulher, que era a Verônica Nadiri, que fazia o papel de Verônica Nadiri, cantando no bastidor, a hora que acabou, que ficou o silêncio da peça. Então, essa experiência foi interessante para a gente ver que você pode fazer as coisas do jeito que você quer, desde que elas tenham um vínculo de escuta com a audiência. Aí a gente entra no problema, né, que é, eu me preocupo com a audiência quando eu componho, né? Eu não sou compositora, então eu posso fazer as críticas, mas como diz o pessoal, não tem essa crise quando eu acordo de manhã. Eu acho uma estupidez não se preocupar com a audiência, com o público. Eu acho. Porque não significa que ele tenha que ser o seu motivo de composição. Mas alguma preocupação eu acho bem plausível de se ter. É que nem você fala assim, eu não tenho nenhum problema em escrever esse poema em esperanto, ainda que ninguém consiga entender. Eu acho que você fazer uma coisa inteligente não é você fazer uma coisa incomunicável. São coisas muito diferentes. Às vezes um poema, que é aquele poema que a gente tem que ler 10 vezes, ele tem uma genialidade, e não é fácil, de fácil escuta, mas ele não... É diferente de uma coisa que foi feita para ser incomunicável. Esse exemplo me chamou muito a atenção com relação a isso. Eu acho que a gente também não pode cair no outro extremo de achar que necessariamente a gente tem que escrever uma coisa fácil, porque senão vira uma coisa mercadológica. E aí volta, qual é o nosso juízo de valor? Né? Se a gente vai fazer uma música para consumo ou a gente tem a intenção de fazer arte. Então é muito, muito delicado isso. Então é isso. As 3 questões que eu acho que são os caminhos que estão sendo tomados hoje. Eu queria intervir rapidamente, porque nós fizemos uma primeira rodada muito legal, acho que parece que foi combinada. Porque viemos de uma visão histórica, uma questão de repertório, foi colocada a questão da possibilidade, e a Simone fez um resumo pragmático, ou seja, para fazer tem que ter essas soluções. Então eu acho que isso foi muito legal, essa trajetória. E eu queria, talvez a gente podia fazer mais uma rodada, e eu queria só colocar um elemento aqui para agitar. Tem um livro muito importante, escrito por um musicólogo austríaco, chamado Do Belo Musical. Ele se chama Hans Lick. E esse musicólogo, ele introduz basicamente as noções de musicologia, e ele é considerado um filósofo da música que gera toda uma discussão no sentido do que é realmente a questão estética da música. E ele, numa grande, vamos dizer assim, disputa com Wagner, no momento em que a ópera wagneriana estava no topo de seus grandes realizações, ele vai escrever esse livro, no qual ele diz, não, espera aí, a música, ela é, em síntese, alguma coisa que está intrínseca na sua estrutura e nas ideias que ela trabalha intrinsecamente. Ou seja, ele faz uma retórica que busca na música em si, nos elementos musicais, aquilo que é bem focado na questão estruturalista. E nós estamos agora num momento, para mim, histórico, no qual a música do século passado, tá? ela está buscando, como as soluções que a Simone apresentou, essa conexão, essa conectividade, porque eu acredito que grande parte da produção do século XX
esteve muito enraizada numa questão mais estruturalista e centrada na articulação estrutural. Então, eu vejo que isso, é claro, uma questão, uma visão de compositor, mas ela não é simplesmente uma coisa da visão unilateral do compositor, ela se irradia por todo o processo de produção. Então, eu queria jogar, a gente falou bem desse vetor público, acessibilidade, eu queria jogar para vocês essa questão, e outras questões que eu vi o Silvio anotando aí, mas a questão da composição, a estrutura, a maneira de conduzir o objeto e a maneira de produzir esse objeto, tanto do ponto de vista de escrita quanto do ponto de vista de interpretação. Pegando um pouco isso que o João está colocando, e uma questão que o maestro Parcival Mauro colocou e que realmente é extremamente importante quando a gente olha as obras do repertório da música europeia, desde Monteverdi até hoje, né? E talvez até um pouco o Renascimento, Gesualdo, Marenzo, etc. Que é, se a gente olhar, vamos pegar a escrita de um compositor aí que a gente conhece bastante, que é Bach. Se a gente olhar a escrita do Bach, a escrita de Bach solo é de um jeito, a escrita de Bach, quando vai para um pequeno grupo orquestral, é de outra maneira. A escrita de Bach, quando vai envolver um coral, quando vai envolver orquestra e coral, é outra. A escrita de Bach para 2, 3 instrumentos é outra. E quando é um coral, lá para a igreja, é outra. Se a gente olhar a escrita de um compositor, já vi para o século XX, e vou pegar um compositor que tem, que nem Bach, esse pé dentro da prática. Luciano Berio. A escrita orquestral de Luciano Berio é uma, a escrita solística de Berio é outra, a escrita camerística é outra. Então, de certa maneira, isso acho que faz parte do aprendizado de composição, e isso é extremamente importante ter em mente, é que eu estou falando mais para compositores mesmo, que é a adequabilidade. A escrita de quando a gente escreve para orquestra, ela tem um tempo, são 3 ensaios, são 60 músicos. Se você quer ter uma passagem extremamente rápida, seja baquiano, coloca um solo, com o piano junto, manda o pianista tocar um monte de nota, ele vai para casa e estuda um monte de notas numa passagem dele, um monte de notas numa passagem. Ele no clarinete, ou põe um solo de clarinete, ou põe um solo de violino, ou põe um solo de violoncelo. Quer dizer, é possível sim. A escrita de orquestra é de um jeito. Se eu for escrever para coro, a escrita é outra. Se eu for escrever para madrigal, a escrita é outra. Então existem velocidades do tipo de música que você está fazendo. Quanto menor o seu grupo, mais leve, mais rápido. Quanto maior o Scania que você está dirigindo, mais perigoso e rápido. Porque a capotagem é a primeira curva que tiver, o Scania vai ladeira abaixo. Né? Então a escrita orquestral, a escrita de grupo grande, a escrita de coral grande, ela tem um peso, isso demanda uma velocidade e um tipo de escrita. A escrita solo, câmara, ela demanda um outro tipo de coisa. Então isso é extremamente importante, que é essa questão da adequabilidade, né? Que eu estava anotando aqui em cima do que a gente estava falando. E com relação um pouco aí já entrando, digamos que a gente entre um pouco agora numa questão aí que o Jonatas colocou, mais Parcival e Simone também colocaram, que é quando a gente começa a entrar na questão estética, né? Na questão do que o compositor está sendo trabalhado. Essa adequabilidade que eu falei agora há pouco, a questão estética está ligada a ela. Tá? Quer dizer, sempre eu tenho na cabeça uma peça que é o meu guia
Um dia, se eu fosse milionário, num país milionário, com todas as possibilidades de riqueza, eu ia escrever Gruber. Para 4 regentes muito bons, que vão ter que se reger entre si, com grupos orquestrais que tocam fantasticamente o que está escrito. Né? Mas aí precisaria dar um passo aí na vida muito gigantesco, uma transição muito grande. Então, porque é uma obra onde o princípio de composição, o princípio estético, etc., foi extremamente respeitado. A gente Stockhausen respeitou totalmente o projeto dele, e ele tinha condição de montar aquilo. Né? O grupo, se eu não me engano, nunca foi feito no Brasil, né? E dificilmente vai ser feito no Brasil. É uma peça realmente que demanda, vale a pena assistir um vídeo do Simon Rattle e um outro vídeo do Pierre Boulez também, que tem deles ensaiando o grupo de regentes, os 4 regentes ensaiando. Isso foi feito no Festival de Lucerna, e tem um vídeo do Festival de Lucerna com o Boulez, tem um ensaio dos 4 maestros, que é genial, é um ensaio maravilhoso. Depois o ensaio com os ensembles e, por fim, o concerto. Né? Quer dizer, que mundo é esse, né? Que a gente não vive, infelizmente, aqui no Brasil. A gente não é um país rico, a gente não é um país de primeiro mundo. A gente, à torta e à direita, tenta sair do terceiro, tropeça, uma coisa cresce, a outra não cresce. Realmente a gente a gente vive a ebulição caótica, a gente não conseguiu chegar num estado de permanência de alguma coisa que consiga durar mais de um ano, como a experiência da Camerata, aí, que a gente espera que dure mais de um ano. Então, quando a gente entra na questão estética, de certa maneira, a música recente, da década de 70 para cá, eu diria, então, Stockhausen, estou pegando ele lá justamente porque é 1963, uma coisa muito pontual, né? Ou 58, agora não. Mas é uma coisa muito pontual. A partir da década de 70 a gente passa a novamente encontrar, digamos, aquilo que do barroco e do classicismo a gente pode chamar de uma prática comum. Quer dizer, existe uma prática comum, existe entre os jovens compositores, eles têm muitas variações. Ou eles vão fazer minimalismo, ou eles vão fazer uma música texturalista, estilo Ligeti, passando um pouco por jazz e texturalista, ou vai ser feito uma peça no sentido espectralista francês, ou a gente vai trabalhar uma New Complexity Brian Ferner, extremamente densa, ou vou fazer uma música pós-romântica, neo-romântica, ou uma neo-barroca, ou um neo qualquer coisa do passado. Mas o número de variáveis, a partir da década de 70, ele meio que, como se aquela coisa, que período todo de experimentação da década de 50 tivesse se resumido, se concentrado, e mais ou menos onde você nasceu ali na sua adolescência e onde você chegou aos seus 30 anos, é mais ou menos o caminho que você vai seguindo, né? Quer dizer, um compositor como o Almeida Prado, que eu acho que com 45 anos é o Unicamp, e a gente de certa maneira está homenageando ele também, né? Porque praticamente fundado o nosso departamento. O Almeida, como você pede para ele uma peça para piano que você vai dar um concerto daqui a 2 meses e você precisa de uma peça para piano nova, e ele tem essa peça numa gaveta ali qualquer, ele abria, paf, e já escreveu uma peça nova para piano. Quer dizer, de certa maneira já tinha uma prática comum pessoal dele, mas que é genial, que é a prática comum também de um compositor como Tristan Murail. Quer dizer, ele, Tristan, Grisé, Dufour, estudaram na mesma sala lá com o Messiaen. Então, mais ou menos tinha o mesmo tipo de escrita, né? E a prática, eu posso analisar a Almeida com ferramentas que eu analiso outros compositores, porque eu agora não vou analisar a Almeida com ferramentas que eu analiso o Brian Ferner ou o Arthur Campella, porque é um outro tipo de música. Nem vou analisar eles com a ferramenta de Ligeti ou da obra do Padre Penalva, né, que era um compositor de Curitiba que compunha lá Ligeti,
Né? Então, quer dizer, eu não posso pegar o que eu comprei em Ligeti, em Padre Penelva, eu não vou analisar com aquele equipamento, com aquele material, não vou analisar a música do Arthur Campelo, porque não dá, são músicas distintas. Né? Então, digamos que atualmente a gente tem uma espécie de uma prática comum, mas, e até mesmo essa questão da adequabilidade, ela foi revisitada. No entanto, acho que aí é só uma coisa para terminar, aí já é uma espécie de cosmogonia ou teogonia pessoal, sei lá. Nós vivemos, minha avó foi até uma semana antes de 100 anos, ela viveu os 100 anos, né? Ela só não completou, né? Mas ela viveu 100 anos. Conheço gente que chega até 110, 115.